Fala aí, pessoal, uma ótima tarde a todos vocês. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, vamos falar de Herisson, isso mesmo, Herisson chega amanhã para fazer exames médicos e assinar com o São Paulo Futebol Clube. Vamos falar também do jogo entre São Paulo e Corinthians, algumas declarações do Rogério Ceni na coletiva, os jogadores que deveriam estar neste clássico e não estiveram. E o torcedor dando show mais uma vez no estádio do Morumbi, quebrando recorde atrás de recorde. E agora o torcedor também está perdendo a paciência com o técnico Rogério Ceni. Na descrição do vídeo tem o link da PagBet, casa de apostas, onde você pode apostar a partir de R$1 e pode apostar via Pix e recebe via Pix. Acertou na PagBet, tá pago, sem burocracia. O link estará no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. PagBet. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. PagBet. Acertou, tá pago. Bom, vamos lá então falar do São Paulo Futebol Clube, São Paulo e Corinthians. Daqui a pouco a gente vai falar do Herisson, que chega amanhã para assinar o contrato com o São Paulo, fazer os exames médicos. Vamos falar do show da torcida do São Paulo Futebol Clube no estádio do Morumbi e algumas declarações do Rogério Ceni na coletiva de imprensa. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é a respeito do clássico São Paulo e Corinthians, né? Espero que você entenda esse vídeo. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo do de costume, mas é para a gente poder fazer uma avaliação de tudo que aconteceu nessa partida e de tudo que poderia ser diferente. Nós poderemos falar que o São Paulo até jogou bem, o São Paulo até se comportou bem durante alguns minutos do jogo. O grande problema é sempre as grandes decisões do Rogério Ceni que atrapalham o São Paulo de conquistar uma boa vitória, talvez de dar um grande espetáculo para o torcedor e o próprio Rogério se aproximar mais do torcedor são paulino, né, tentando articular algumas mudanças na equipe. O Rogério Ceni poderia ter levado o Galopo para esse time e não levou, não relacionou o jogador para o jogo. Ele forçou a ida do Orejuela, sabendo que o jogador tecnicamente é muito fraco, aliás, extremamente fraco. Ele tinha como opção no banco de reservas também o Vinícius, da base, que é um bom lateral, poderia ter utilizado o Vinícius, mesmo assim, e até levar o Caio Paulista, como ele relacionou para o jogo. O Caio joga de lateral direito, lateral esquerdo e ponta direita. Ele joga nas duas laterais, né? Poderia ter colocado o Vinícius, poderia ter colocado o Caio Paulista, enfim. Mas não, ele preferiu levar o Orejuela e começar o jogo com o Orejuela. E aí, deu no que deu, né? O Orejuela não jogou absolutamente nada. Um dos gols que o São Paulo tomou, inclusive, foi numa falha de marcação do Orejuela. O Alan Franco tentou na cobertura ajudar, poderia ter feito a falta, o Alan Franco também não fez a falta, pediu a saída da bola, a bola não tinha saído, e por fim o Corinthians acabou fazendo o gol também. Mas mesmo assim, com esse erro, uma partida impecável aí do Alan Franco, não dá nem para falar nada do jogador, ou até mesmo da zaga do São Paulo. Não vejo tanta culpa nos gols que tomaram o São Paulo da zaga, mesmo porque nós tivemos o Pablo Maia, que o Rogério Ceni insiste como titular, que não joga absolutamente nada nesse time, absolutamente nada. O Wellington marca com o olho, né? Ele só marca com o olho. O Wellington, ele tem até uma boa descida de bola, tudo e tal, uma boa investida no ataque, mas na marcação, muito ruim. De 10 cruzamentos, acerta um. Então, quer dizer, a gente continua com a mesma deficiência na lateral esquerda. E para piorar, nas duas laterais agora, na lateral esquerda e na lateral direita. Aí, para complicar, o Pablo Maia não jogou absolutamente nada e todos nós estamos cansados de saber que Pablo Maia e o senhor Rodrigo Nestor, eles tremem em jogos decisivos. Se for para uma final, treme. Se for para uma semifinal, treme. Se for para um jogo de clássico, treme. Se for para um jogo grande, treme. Eles tremem no jogo.
E parece que o Rogério Ceni é o único que não enxerga isso. É o único que não enxerga. Dava para ele ter levado o Galopo, conciliando isso que eu falei, da lateral direita, que ele poderia até improvisar o Pablo Maia de lateral direito, quer dizer, o cara não joga nem na posição dele. Vai improvisar? É um risco, né? Então levava o Caio, colocava o Vinícius. Ah, é clássico. Tem que colocar o cara, mano. O Beraldo também, aí ele corresponde muito bem nos jogos principais do São Paulo. Entendeu? Colocar. Para ter o Orejuela e não ter ninguém, é melhor você arriscar com alguém jovem. Pelo menos a gente vai ter alguém que a gente sabe, falou, pô, o cara é novo, o cara é da base, subiu agora, precisa de experiência. Pelo menos, nesse caso, do Vinícius na lateral direita. Ou o Caio Paulista, e depois ele utilizava o jogador da maneira que fosse, né? E aí, se não bastasse o péssimo jogo do Pablo Maia e o senhor Rogério Ceni não coloca o Luan de jeito nenhum no jogo, e aí toda vez que vai se falar do Luan, ele fala que dá minutos para o jogador, que ele tenta dar minuto, que o cara não vai aguentar tecnicamente, que ele não tem físico para correr. Ué, e o que adianta você ter o Pablo Maia, que tem físico para correr, e errar tudo? Não adianta nada, Rogério. Não adianta nada. A mesma coisa de ter o nosso querido Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor, ele é jogador do soft score, não é isso? Soft score é onde fala que ele tem bom passe, que ele tem lançamento, que ele tem mapa de calor, passes decisivos, passe não sei do que, passe não sei do que lá, enfim. Ele é jogador de soft score, é isso que ele é. Porque em campo não mostra nada disso. O cara errou tudo o que tentou. Na primeira chance que ele teve para poder fazer o gol do São Paulo, o cara chutou que nem um sub-13. A minha filha de 6 anos de idade chuta mais forte do que ele na bola. Eu já cansei de falar isso daqui do Rodrigo Nestor. Eu estou cansado de falar que ele chutando na bola parece uma criança. E quando ele acerta um chute forte, parece futebol americano. A bola vai lá na lua. Então é um jogador tecnicamente fraquíssimo para o São Paulo, mas na cabeça do Rogério, ele é melhor do que o Galopo. Ele falou na coletiva de imprensa. Ele é melhor tecnicamente, ele é melhor na marcação, ele é melhor na recomposição, ele é melhor do que o Galopo, não é palavra minha. É palavra do Rogério Ceni. O Galopo, que é artilheiro do time. E ele deixou de fora. Aí ele sempre dá as desculpas que ele dá na coletiva, que é a quantidade de estrangeiro. Ele participou das contratações dos jogadores estrangeiros. Estava junto. O presidente Júlio Casares falou que ele estava a par de todos. E agora ele falou que erraram o planejamento. Ele não, né? Ele não estava junto no erro do planejamento. A diretoria errou o planejamento. Ele nunca assume o erro em nada na coletiva de imprensa. Meus amigos, é só a imprensa da televisão que quer o Rogério Ceni como técnico do São Paulo. Nós estamos por aqui com o Rogério Ceni. Ninguém aguenta mais o Rogério Ceni. Ninguém aguenta. Ele poderia ter colocado o Luan como titular dessa equipe. Não coloca. Coloca o menino que sabe que vai tremer. Poderia ter colocado o Galopo no lugar aí do Rodrigo Nestor, né? Que vem se destacando, sendo artilheiro. Não! Ele deixa o Nestor. Jogo decisivo. Ele deixa o Luciano no banco para colocar o novo filho dele, que é o David. É o novo filho do Rogério Ceni, o David. Uma coisa é você jogar contra a Portuguesa, contra o Ituano, contra equipes de menor expressão. Outra coisa é você jogar com grandes equipes. Aí tem gente, o Rogério Ceni, deixa ele vai fazer, ele vai acontecer. Ele vai afundar o São Paulo. Ele vai afundar o São Paulo. Essa que é a grande verdade. Ele queima jogador, já falou mal do Marcos Paulo na coletiva porque não foi ele que indicou o jogador. Segundo, né, ele falou. Aí ele vai queimando todos os jogadores. Ele não colocou o Gabriel Neves para jogar uma partida. Poderia ter colocado o cara para jogar contra a Portuguesa quando estava 2-0. Mas não, relacionou o cara só por relacionar e não pôs o cara para jogar. Não tem que aguentar o Rogério Ceni, meu amigo. Como goleiro, ídolo do São Paulo. Como técnico, fraquíssimo.
fraquíssimo, péssimo de grupo. Não sabe trazer o grupo para ele. Se eu for falar aqui, ó, o cara acabou de chegar, ele foi lá e colocou o David. Não precisava. Uma coisa é você colocar o Caio Paulista. Necessidade. É diferente. O David, ele tinha um monte de atacante para ele colocar. O Pedrinho, o Marcos Paulo, né? Até o Juan, que está há muito tempo aí, independentemente se o Juan é bom ou não. Em questão de meritocracia, de quem está treinando bem, como ele fala, que quem treina bem joga. Ah, o cara em 2 jogos, ele já entendeu toda a filosofia do Rogério Ceni? Então, assim, o Rogério Ceni cai em contradição nas suas coletivas de imprensa o tempo todo. E aí ele vem dizer que vai continuar utilizando o Orejuela. Que ele vai continuar, ele falou na coletiva, a gente vai ter que colocar o cara, e tipo, ele falou assim, vocês vão ter que engolir o Orejuela. Rogério Ceni egocêntrico. Rogério Ceni de personalidade difícil de lidar. Não dá mais para aguentar o Rogério Ceni. Bom, vamos lá, vamos falar rapidinho aqui então do Erisson, senão o vídeo vai ficar muito longo. O Erisson chega amanhã no São Paulo, já se despediu dos jogadores lá, dos amigos do Estoril, chega amanhã para assinar contrato com o São Paulo, fazer exames médicos, aí o jogador chega por empréstimo de 1 ano, e o São Paulo pagou aí a bagatela de mais de R$1,5 milhão pela liberação do jogador. Não sei se vai abater da dívida dos jogadores ou não, a gente vai ter que esperar uma resposta oficial do São Paulo para saber se realmente é isso que vai acontecer. São Paulo também está monitorando no mercado zagueiros para tentar repor a lacuna na zaga. Está atrás de zagueiros brasileiros aí, o São Paulo. Logo, logo ele vai pedir mais um lateral direito, porque o Rafinha está machucado, o Igor Vinícius está machucado, já já ele vai pedir outro lateral. Não vai demorar, né? Vamos aguardar então aí. Tá ok? Essas são todas as informações de hoje aqui do canal Tiro de Meta Vídeo. Se você puder, deixa o like, se inscreva no canal. Na descrição do vídeo aí tá o link da casa de apostas PagBet. Você pode apostar a partir de R$1, tá ok? E aí acertou, tá pago, recebe na hora, sem burocracia. Até a próxima. E hoje tem um programa na contramão, 8 horas da noite. Não percam, um programa extremamente polêmico meu no canal Tiro de Meta Lives. O link tá aqui na descrição do vídeo, se inscreve lá. É um programa com um índice altíssimo de audiência e vocês não podem perder. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.